Olá, hoje eu quero falar aqui de 3 personagens da Bíblia que eles viveram os mesmos problemas, com alguns detalhezinhos diferentes. Mas esses personagens eles viveram algumas coisas iguais. O primeiro deles é José do Egito. A Bíblia disse que José do Egito ele foi lançado dentro de uma cova e lá está escrito assim: porém, a cova era seca. Foi jogado dentro de uma cova. No livro de Jeremias está escrito que esse profeta também ele foi jogado dentro de um poço e lá está escrito que o poço não havia água, somente lamas. Daniel também foi jogado dentro de um poço, de uma cova. E ela não havia nem água e nem lama. Ela tinha leões. Então você vê que são 3 personagens dentro das mesmas situações com alguns detalhes diferentes. O poço estava seco. Era uma cova seca, um buraco seco. O outro era com lama e o outro era com leões. Então esses personagens, eles viveram esses mesmos detalhes, essas mesmas aparências de situações. Então, o que eu quero falar com isso? José do Egito ele foi jogado pelos irmãos dele dentro desse poço que não tinha água e nem lama. Era um buraco seco. E ali ele ficou até vir uma companhia de compradores de escravos e aquele pessoal comprou José e levaram-o para o Egito. O que eu quero dizer para você nesse momento é que eu não sei se alguém te jogou em algum buraco, alguma cova dessa vida aí, alguém te lançou para baixo, te jogou, e você se sente lá embaixo, preso dentro de um buraco, olhando para cima e não consegue achar uma saída a não ser lá em cima. Você olha de um lado para o outro e não há saída, não tem possibilidade de você escalar esse buraco a qual eles meteram você. E você está esperando uma ajuda de alguém. E esse alguém não aparece. Porque você foi colocado dentro dessa situação pelas pessoas que você menos desconfiava delas. Você foi colocado dentro dessa situação pelas pessoas que não levantavam suspeitas. De repente você está dentro de uma dívida impagável por causa de pessoas da sua família. De repente você está dentro de uma situação tão complicada que você não consegue mais sair dela e você não tem onde pedir socorro, porque quem deveria socorrer você, que eram os próximos de você, foram justamente eles que te meteram dentro desse buraco. Mas eu tenho uma notícia bacana para você, que quando eles estavam ali, José dentro do buraco e eles ao redor, estava vindo uma companhia, um monte de pessoas que compravam todos os tipos de bugigangas e também compravam pessoas como escravos. E eles vieram e compraram José e o mandaram para o Egito. Isso foi uma providência divina, até porque o próprio José, quando ele se revelou para os seus irmãos, quando ele era governador do Egito, ele disse: tudo que aconteceu a mim foi determinado por Deus para que eu pudesse salvar uma nação. Então, amigo, você hoje está dentro desse buraco, dentro dessa situação complicada, não é por um acaso, embora você foi colocado aí pelas pessoas que você mais amava ou mais ama. Mas Deus, ele vai te tirar dessa situação. Deus, ele tem uma companhia de anjos que pode te tirar desse buraco. Somente aguarda mais um pouquinho, ou talvez seja agora, que Deus, ele vai tirar você dessa situação. Ele vai te estender as mãos e você vai sair desse lugar. Não importa quem te colocou aí dentro. O que importa é que já está chegando o seu socorro. Jeremias, por ele pregar a verdade, por ele falar da destruição daquele lugar pelo rei de Babilônia, Jeremias, eles o pegaram e lançaram dentro de uma cova que não tinha água, mas era barrenta. Era um buraco, um poço cheio de barro.
aonde que Jeremias, quanto mais mexia ali dentro, mais ele afundava, porque o barro, quanto mais você movimenta, mais você afunda dentro dele. E eles jogaram Jeremias ali, e ele também não foi diferente de José. Jeremias tentou sair de dentro daquele buraco, mas as paredes daquele buraco, elas eram escorregadias, porque era lama. Não tinha como escalar aquelas paredes. E ele ficou ali por muitas horas, ou talvez alguns dias, preso dentro daquela lama, sem ter o que fazer. A única coisa que Jeremias conseguia ver era o azul do céu, ou o branco das nuvens. Ele não conseguia ver mais nada além disso, porque haviam jogado lá dentro. Mas aí existia um Ebed-Meleque, um homem que trabalhava para o rei. Ele comunicou ao rei o que haviam feito com Jeremias, e esse rei disse: não, tira Jeremias de lá, eu quero ele aqui, tira Jeremias. E Ebed-Meleque pegou mais 30 homens e colocou, fez um monte de pano, de lençóis, não sei lá o que foi, mas ele pediu para que Jeremias colocasse aqueles panos embaixo dos braços dele, para que eles pudessem levantá-lo de lá de dentro. E eles tiraram Jeremias dali. Presta bem atenção, ele estava num buraco de lama. E foi Ebed-Meleque, comunicou com o rei mandou enviar mais 30 homens para arrancar somente um homem dali de dentro. 3, 4 homens o tiraria, mas o rei mandou logo 30 homens. Querido, Deus, ele vai enviar uma comitiva de anjos para tirar você daí. Quando eu falo anjos, eu não estou falando de anjos de asa brancos que vão vir do céu como um foguete, não. Anjos são pessoas. Paulo disse que muitas pessoas abrigaram anjos dentro das suas casas sem saber que eram anjos. Quando se fala de anjo, não está dizendo que precisa ser com asas brancas voadoras. Anjos são o vizinho, o parente mais próximo seu, para te ajudar, para socorrer você, para te tirar desse buraco cheio de lama, a qual você está atolado. Atolado em problemas conjugais, financeiro, em problemas emocionais, depressão, drogas e daí por diante. São tantos problemas que faz o ser humano se sentir preso a eles, que aí vem as depressões, a pessoa tem que viver à base de remédios antidepressivos e daí por diante. Mas Deus, ele providenciará alguém para te ajudar. Da mesma forma em que ele ajudou Jeremias, ele vai te ajudar. Deus, ele vai enviar alguém, ou uma comitiva de anjos, uma comitiva de pessoas para ajudar você. Daniel era um outro profeta, um grande homem de Deus, que anunciava o Evangelho, fiel a Deus. A Bíblia disse que as pessoas procuraram erros em Daniel para poder acusá-lo, mas eles não encontravam os erros em Daniel. Então eles criaram leis para que Daniel pudesse ser pego, e eles fizeram a lei. Que qualquer pessoa que adorasse ou buscasse socorro de Deus ou de alguma outra coisa que não fosse a ajuda do rei, essa pessoa seria condenada à morte. E daí por diante. Então o rei, sem saber, ele assinou essa nova lei. E aí, os colegas de Daniel, eles começaram a perseguir Daniel para ver em que momento acharia Daniel orando, para acusá-lo. E eles acabaram encontrando Daniel orando, porque ele orava 3 vezes ao dia. E eles encontraram Daniel orando, eles foram até o rei e disseram: olha, rei, nós pegamos Daniel infringindo a lei. Nós pegamos Daniel orando ao seu Deus. E você assinou uma lei que qualquer pessoa no espaço de 30 dias, que qualquer dessas pessoas que clamasse a Deus ou qualquer outra espécie de Deus, ela seria jogada na cova dos leões. E aí o rei, ele teve que cumprir a palavra porque era lei. Ele havia assinado essa lei. Então os homens pegaram, me parece que era 119 homens contra Daniel, que assinaram aquela lei. Eles pegaram Daniel
e o jogaram na cova dos leões. Jogaram Daniel. E ainda mais, pegaram uma pedra, colocaram em cima, na boca ali daquela cova, e o rei teve que selar aquela cova, aquela pedra, para que ninguém mexesse ali durante, num período de 24 horas, por aí. E aí, todos foram para casa e Daniel ficou só. Mas todos nós sabemos da história, que Daniel, ele ficou tranquilo, Deus fechou a boca dos leões, os leões não o devoraram, talvez ele até fez a costela de algum leão de travesseiro, ele ali deitou em cima da costela de algum, e amanheceu o dia, a Bíblia disse que o rei passou a noite toda preocupado com Daniel, porque o rei gostava de Daniel. Daniel era o número 1 do rei, era o seu braço direito. Mas como eles haviam criado uma lei e ele havia assinado sem saber do que se tratava, então ele ficou ali à espera da resposta. No outro dia, ele vai até a boca do poço, tira a pedra e grita Daniel, e Daniel está sã e salvo, sem ser devorado pelos leões. Aí o rei manda tirar Daniel dali de dentro, e ele pegou todos os 119 homens com os filhos e as esposas e jogaram dentro daquele poço, e o leão devorou aquela multidão de pessoas. Moral da história é que você pode ter sido jogado também dentro de um poço de leões, dentro de uma cova de leões. E você está se sentindo que a qualquer momento será devorado pelas circunstâncias da vida. A qualquer momento você será devorado pela situação a qual você está vivendo. Você não vê a hora de cometer até um suicídio. Você não está vendo a hora de sair de dentro da sua casa e sumir no mundo. Você não está vendo a hora de chegar e dar cabo a toda a situação que você está vivendo. Mas dar cabo de uma forma drástica. Esse é um leão que está ao seu redor. A Bíblia disse que Satanás, ele ruge ao nosso derredor como um leão, a fim de tragar as nossas vidas. E você está quase que entrando nas garras desse leão. Você já está dentro da cova junto com ele. Você olha de um lado, ele está ali. Olha do outro, ele está lá. E acontece que você não sabe mais o que fazer. Você está quase sendo devorado por essa circunstância. Mas eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma notícia boa para você. É que Deus, como aquele rei, ele passou a noite preocupado com Daniel. Eu quero dizer para você, aquele rei, ele simbolizava Deus. E aquele rei passou a noite preocupado. Deus também está preocupado com a sua situação a qual você se encontra. Ele quer te tirar dessa cova. E a qualquer momento ele vai atirar a pedra que tapa, que não deixa você ver a saída. Não deixa você ver a porta de escape. A qualquer momento essa pedra ela vai ser removida de cima de você. E você vai conseguir ter a ajuda de alguém para você sobreviver. E toda essa tempestade que estava tentando, que estava querendo ver o seu fim, a sua destruição, essa tempestade, Deus ele vai tirar tudo de perto de você. Assim como aquele rei pegou os 119 com os filhos e as esposas e jogou dentro daquela cova dos leões, assim também Deus ele entrará com providência na sua vida, e toda essa situação complicada, todo esse redemoinho, esse vento, esse balanço todo, Deus ele vai tirar de perto de você e vai dar um sumiço nisso. Deus ele vai te tirar dessa cova dos leões. Ele vai te tirar dessa cova de dívidas, de problemas conjugais, financeiros, emocionais, vícios, seja lá o que for que você quer se ver livre, Deus ele vai te livrar. Deus ele vai te tirar. Inclusive o próprio rei é que foi até a cova de Daniel. Assim também Deus, ele virá. E ele mesmo, com as próprias mãos dele, ele vai te tirar daí. Isaías, no capítulo 59, está escrito: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que possa salvar, e nem os meus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Então Deus ele está pronto para te tirar desse buraco.
Deus, da mesma forma que Ele providenciou aquele grupo para tirar José de dentro daquele buraco, Deus também está entrando com providência para te tirar daí. O mesmo Deus que providenciou Ebed-Meleque para tirá-lo dali de dentro, Ele vai te tirar dessa situação. O mesmo Deus que providenciou o rei para tirar Daniel dali de dentro, Ele também tirará você. É um Deus só, tirando 3 pessoas dos mesmos lugares com situações um pouquinho diferentes, mas praticamente todas iguais. Os poços, as covas eram as mesmas. Eram impossíveis de sair aos olhos daqueles homens, mas era possível para Deus tirá-los. E Deus tirou. Deus, Ele vai te tirar dessa cova. Amém? Dê um clique aí, inscrever-se, e você já fica inscrito no meu canal. Faça comentário nos vídeos se você gostou ou não, se você gostou da palavra.